que estão com os livros de cultura na mão, conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como sair daqui do seu verdadeiro estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver, e sabem como voltar ao seu estado natural. Por quê? Passaram a se conhecer através da cultura racional. Porque na cultura artificial, filosófica e científica, mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. É uma cultura feita por essas duas energias do chão. Pensamento e imaginação, que são duas máquinas de lapidação. E por serem duas máquinas de lapidação, todos são sofredores. Porque essas duas energias é a causa de todo o sofrimento da vida da matéria. Então é preciso que a pessoa passe a se conhecer para saber o que deva de fazer para voltar ao seu estado natural. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, vegeta. Porque o vegetal é que não sabe por que ele assim é. O vegetal vive desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo, vegeta. Então é preciso e necessário que a pessoa se conheça para saber a causa. Daí chegou o fim da classe do animal racional. Porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. E tinha que chegar ao fim por evolução natural da natureza. Porque a natureza é assim. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que possa voltar para o seu estado natural. Porque todos os filhos do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, têm raciocínio. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. A energia elétrica e magnética são duas energias enfraquecidas, poluídas, degeneradas e deformadas. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe a causa dessa deformação. Não sabe o porquê todos assim são. Não sabem quem são. Não sabem de onde são. Não sabem de onde vieram nem para onde vão. Vivem todos numas trevas sem limite,
por viverem desconhecidos de si mesmo e das causas de tudo que existe. Ninguém sabe dizer, antes de ser só o que era, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe dizer, antes de ser lua o que era, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe dizer, antes de ser estrela o que era, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe dizer, antes de ser terra o que era, antes de ser água o que era, antes de ser vegetal o que era. Tudo porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar a humanidade para conhecer o terceiro milênio. Porque o pensamento nunca soube nada. Os pensadores nunca souberam nada. E por isso não conhecem as suas origens e a origem dessas 7 partes do porquê todos assim são. Com o pensamento e a imaginação, sempre todos viveram em trevas. Quem vive em trevas, vive desconhecido de si mesmo. Então, para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer as causas de tudo isso que estão nos livros de cultura racional. As origens de tudo, dessas 7 partes do porquê nós assim somos, e da nossa verdadeira origem, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, em que lá todos são eternos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que conhecem cultura racional, que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Que o raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia que é a causa do raciocínio e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional.